Olá pessoal, boa noite, beleza? Boa noite pessoal que tá entrando aí, tudo bem? Boa noite, tô tentando arrumar um negócio aqui, ligar a luz aqui mais clara pra mim. Boa noite pessoal, obrigado aí pela participação aí. Mais uma live segunda-feira, a gente tem feito toda segunda aqui, nosso encontro marcado, todo dia 19 horas, né? Estamos entrando aqui segunda-feira. E hoje nós vamos discutir um artigo muito legal, muito bacana de ler. Para quem está cadastrado já está recebendo todos os artigos aí no e-mail, né? Para quem não se cadastrou ainda, fica aqui o convite, é só entrar no nosso link na bio aí no Instagram, que vai ter lá o link para se inscrever e receber os artigos toda segunda-feira. E esse artigo de hoje é um artigo muito legal, muito bacana, uma leitura tranquila, vamos dizer assim, mas com muita informação, muito legal mesmo. É um artigo bem rico e com uma visão um pouco diferente desse assunto, né? Bom, então, como de costume, as perguntas aqui estão abertas para quem quiser fazer durante toda a live. Fique à vontade aqui para mandar pergunta e comentário, sugestões aí durante toda a apresentação. Nós vamos começar aqui agora então a discutir um artigo muito bacana que é DECAD não é só para vacas secas. DECAD é um assunto que a gente discute muito para vaca pré-parto, né? O que é o DECAD, né? A sigla, se a gente for colocar em português, seria a diferença entre cátions e ânions da dieta. Então esse é o conceito de DECAD. A gente está muito acostumado a usar essa sigla DECAD para vaca pré-parto, né? Quando a gente vai trabalhar com dietas acidogênicas, né? Ou as famosas dietas aniônicas. Hoje o nome correto a gente sabe de chamar de dieta acidogênica, né? Então quando a gente faz uma dieta acidogênica, a gente tem uma dieta com DECAD negativo, né? Que o grande intuito dessa dieta com DECAD negativo no pré-parto é fazer com que a vaca tenha um melhor metabolismo do cálcio, um melhor controle, ela tem uma maior atividade do paratormônio, vai ter uma maior reabsorção de cálcio do osso, levando para a corrente sanguínea, vai ter uma maior funcionalidade dos rins e vai ter uma maior absorção também intestinal do cálcio da dieta e, consequentemente, vai ser menos predisposta à hipocalcemia clínica e subclínica, né? E esse conceito de DECAD para dietas pré-parto mudou radicalmente as coisas e a maneira com que a gente encara o pré-parto de vaca de leite, né? Hoje em dia, nas fazendas que a gente trabalha com dieta aniônica bem feita, assim, é muito raro a gente ver uma vaca com hipocalcemia clínica. Assim, é uma coisa assim totalmente fora do normal, né? Alguns anos atrás, quando a gente ainda não trabalhava com as dietas aniônicas no pré-parto, as dietas acidogênicas, a gente via muita vaca ainda com hipocalcemia clínica no pós-parto, né? Hoje isso aí é praticamente lenda nas fazendas que a gente trabalha. Uma vez ou outra vai aparecer, mas assim, em casos muito, mas muito pontuais mesmo. Bom, como é que um dos intuitos desse artigo, nós vamos entrar daqui a pouco, é mostrar isso aqui em vacas em lactação. Como isso funciona em vaca em lactação, né? As vacas também têm uma diferença de cátions e ânions na dieta quando elas estão lactantes, né? E eu vou explicar para vocês daqui a pouco como a gente calcula, como é feito isso, só para vocês terem uma ideia de como a gente avalia e como a gente entende melhor o DECAD. Bom, então o DECAD basicamente é a diferença entre cátions e ânions da dieta. Existem algumas fórmulas a avaliar o DECAD, várias fórmulas na verdade, aqui no artigo na tabela, deixa eu achar aqui. Na tabela 4, o autor mostra várias fórmulas de cálculo de DECAD e hoje a mais usada é uma fórmula de 1971, que basicamente usa os principais ânions menos os principais cátions da dieta, né? Quais são os principais cátions que a gente vai ter nessas dietas quando a gente formula aí? Sódio e potássio, e os ânions são cloro e enxofre, né? Ânions são minerais com cargas negativas e cátions são minerais com cargas positivas. É bem interessante a gente ver isso porque existe uma teoria que até o autor trata aqui, que é a teoria dos íons fortes, que são os íons que são os minerais que são, ele cita aqui pra gente, são 100% absorvíveis, que são sódio, potássio e cloro, e
E algumas fórmulas ainda levam em conta somente esses 3 elementos, sódio, potássio e cloro, por eles serem considerados os íons fortes que têm uma absorção um pouco mais completa, vamos dizer assim. Porém, hoje a gente sabe que o papel do enxofre é bem importante também nisso, né? Existem vários trabalhos mostrando que o enxofre também é capaz de mudar o equilíbrio ácido-básico da vaca, né? Fazer com que tenha mais cargas negativas numa dieta. Então, hoje a fórmula que a gente mais aceita e que a gente mais usa na maioria dos programas de formulação, experimentos e tudo mais que a gente trabalha é a fórmula de sódio e potássio menos cloro e enxofre. Eu tenho até uma planilhazinha que eu uso isso aí para calcular. Se alguém tiver interesse, só me mandar uma mensagem que a gente envia essa planilha aí também, para vocês calcularem esse DECAD. Mas todos os programas de formulação calculam o DECAD. Basicamente, o DECAD é um reflexo da quantidade de cargas positivas ou negativas que você tem na dieta. É a diferença entre essas cargas positivas e negativas. Bom, e daí, Lucas, o que esse DECAD faz? Por que o DECAD negativo lá é tão importante, por exemplo, e muda o metabolismo do cálcio? Porque a vaca, quando ela tem um DECAD negativo, né, você está fornecendo mais cargas negativas para ela na dieta, ela tende a ter uma acidificação do sangue, uma leve acidificação do sangue. Por quê? Os animais não podem ter mudanças bruscas no pH sanguíneo. Se o animal tiver uma mudança brusca no pH sanguíneo, ele vai morrer, ele não resiste. Porque todo o sistema dele depende de um pH constante, né? Porém, quando a gente usa uma dieta com muita carga positiva, muita carga negativa, o pH do sangue tem uma leve mudança. E a gente fala que gera uma acidose metabólica quando tem mais cargas negativas ou uma leve alcalose metabólica quando tem mais cargas positivas. Então é isso que faz toda a diferença quando a gente vai trabalhar uma dieta. Basicamente é a mudança que existe no corpo e na homeostase da vaca como um todo. Alguns pontos importantes, né? Quando a gente calcula o DECAD de uma dieta, a gente calcula ele tem 2 unidades possíveis. E isso é super importante, pessoal. Por quê? Porque essas 2 unidades podem mudar completamente a forma que eu vejo o meu DECAD, certo? A gente vai avaliar o DECAD de uma dieta em 1000 equivalentes por quilo de matéria seca ou 1000 equivalentes por 100 gramas de matéria seca. Bom, e aí, qual que é a diferença? Basicamente, é uma diferença da gente usar quilos ou gramas, certo? É isso que vai ser a diferença. Se eu estiver trabalhando em quilos, né, para 100 gramas, o que eu tenho que fazer? Mudar uma casa na vírgula. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui para dietas pré-parto. A gente recomenda um DECAD de menos 10 a menos 15, 1000 equivalentes por 100 gramas. Mas se eu trabalhar com 1000 equivalentes por quilo, qual que é a nossa recomendação? Menos 100 a menos 150 1000 equivalentes por quilo, que é exatamente a mesma coisa um da outra. Menos 10 a menos 150, menos 10, vamos dizer assim, 1000 equivalentes por 100 gramas é exatamente a mesma coisa do que menos 100 1000 equivalentes por quilo. Aí por que você está falando isso, Lucas? Tão óbvio. Porque tem programas que mostram para a gente em quilos e tem programa que mostra para a gente em 100 gramas. E a gente tem que saber qual unidade a gente está trabalhando, senão a minha interpretação do resultado é totalmente diferente. Por exemplo, uma dieta que está com menos 15 1000 equivalentes por 100 gramas, por exemplo, ela está adequada, mas uma dieta com menos, para um pré-parto, por exemplo, mas uma dieta com menos 15 1000 equivalentes por quilo é uma dieta que não está adequada para o pré-parto, por exemplo. Então, é muito importante a gente avaliar e muito importante a gente entender essa diferença entre 1000 equivalentes por quilo e 1000 equivalentes por 100 gramas, certo? Então, basicamente, o que a gente vai usar para calcular é sódio e potássio menos cloro e enxofre, certo? E vocês terem uma ideia da diferença, qual que é a diferença entre o DECAD pré-parto e pós-parto? Basicamente, no pré-parto, eu busco um DECAD negativo, onde eu tenho mais cloro e enxofre do que sódio e potássio. E no pós-parto, eu busco um DECAD positivo, onde eu tenha mais sódio e potássio do que cloro e enxofre, certo? Esses são alguns pontos importantes. Por exemplo, você pegar uma dieta pré-parto, a recomendação de cloro dela é de 0,8 a 1% mais ou menos da matéria seca. No pós-parto, a recomendação é de 0,25 de cloro. Ou seja, eu tento, no pós-parto ou na lactação, né? Eu faço uma dieta com mais cargas negativas no pré-parto e uma dieta com mais cargas positivas no pós-parto. Bom, vamos continuar aqui no artigo, né? Bom, as equações a gente já falou.
Muito importante a gente entender como começou isso aqui, essa história do DECAD, né? Uma história bem interessante. O autor comenta sobre essa história, como o pessoal descobriu que, por exemplo, usar mais cargas negativas numa dieta fazia bem, né? Não ser muito positivo fazia bem para uma dieta pré-parto. E como isso foi descoberto, né? Lá em 1970, se não me engano, teve os pesquisadores da época, estudiosos, produtores, começaram a ver que dietas mais pobres em cinzas, que tinham menos cinzas, ou seja, menos minerais como um todo, eram dietas melhores no pré-parto. E a conclusão era essa: dieta com baixa cinza, melhor resultado logo no pós-parto. Então, vacas que comem dietas com baixas cinzas no pré-parto têm melhor resultado no pós-parto. E por que isso acontecia? Porque a cinza mais importante que tinha nas dietas era o potássio. Então, em geral, dietas com baixas cinzas, né, que é uma análise que a gente faz mais fácil de ser feita do que cada um dos minerais, essas dietas com baixas cinzas, na verdade, elas tinham baixo potássio também. Então, por isso que dietas com baixas cinzas tinham um melhor resultado nas vacas pré-parto. Porém, na verdade, era quase que uma relação que não era real, que era real, mas não era pelo fato de ser cinzas, era porque essa dieta tinha baixo potássio e, consequentemente, era melhor para as vacas em termos de hipocalcemia clínica e subclínica. Bom, então a fórmula, esse é um ponto importante da gente lembrar, porque foi daí que começou a ideia de que ter uma dieta com menos DECAD no pré-parto funcionava bem. E no pós-parto? Não se tem muito estudo no pós-parto ainda, na verdade tem muito estudo, mas não tanto quanto no pré-parto. Se estuda muito menos DECAD no pós-parto do que DECAD no pré-parto. Existem alguns trabalhos, e a boa parte dos trabalhos mostra que dietas, em geral, dietas com DECAD negativo geram uma leve acidose metabólica, e, consequentemente, gera uma queda de consumo leve, mas gera. E dietas com DECAD positivo geram uma leve alcalose metabólica e gera maior consumo de matéria seca. E os trabalhos mostram também que, principalmente durante estresse térmico, onde as vacas têm mais hiperventilação, tendem a ter mais problemas de acidose metabólica, uma dieta com DECAD mais alto tende a fazer mais sentido ainda para esses animais. Só lembrando aqui, pessoal, para quem está entrando por último aí, fiquem à vontade para mandar pergunta, mandar dúvida aí para a gente, ou qualquer comentário que a gente possa discutir aqui. Beleza? Bom, o NRC 2001 não tem nenhuma recomendação muito forte quando a gente fala de DECAD, porque na época não era um tema muito estudado, mas se a gente pegar os níveis recomendados pelo NRC de cloro, sódio, potássio e enxofre, a gente vai ter basicamente um DECAD na casa aí de 200 e pouco a 300, certo? Que basicamente é o que a gente encontra aqui nos trabalhos, né? Então tem duas meta-análises feitas, uma por esses autores aqui desse trabalho em questão aqui. O que é a meta-análise? Ele foi lá na literatura e pegou tudo que existia com relação ao DECAD pós-parto, colocou junto no artigo e mostrou o que aquilo ali significava de positivo ou de negativo para os animais. Então, um trabalho feito por esse grupo de pesquisa aqui, desse Erdmann, fez um trabalho eles fizeram uma meta-análise com 43 artigos publicados entre 1965 e 2011, então talvez já tenham mais coisas mais novas aí, mas esse trabalho acho que de 2013, né? Então a literatura citada foi até 2011. E o DECAD variava de menos 68 até mais 800. Mas a grande maioria dos trabalhos, o DECAD está entre 0 e 500 de todos esses trabalhos, né? Por que na verdade, na realidade, o que mais a gente encontra mesmo, né? A maioria dos DECADs que a gente tem vão estar nessa casa aí. Na verdade, quando a gente formula uma dieta pós-parto, uma dieta de lactação, dificilmente a gente vai ter com os nossos alimentos naturais que a gente tem aqui, dificilmente a gente vai ter uma dieta com DECAD menor que 100, né? Muito pouco comum de ter dietas com DECAD menor que 100, a não ser que você esteja usando alguns produtos muito específicos, com maior quantidade de enxofre, como por exemplo DDG, como por exemplo uma canola, que tem um pouquinho mais de enxofre do que outros ingredientes.
do que outros ingredientes, exatamente. Então, é importante da gente salientar isso. A grande maioria dos decades que a gente trabalha já vai estar entre 100 e 200 sem acrescentar nenhuma fonte externa de qualquer cátion aí da dieta, né? Principalmente sódio e potássio, que são os dois que a gente tem mais poder aí de trabalhar. Bom, voltando aqui no resultado então dessa meta-análise, o que ele mostrou pra gente, né? Tem algumas figuras aqui, para quem tá com o artigo aí, dá uma olhada nas figuras, mas basicamente o que esse autor mostra pra gente é um aumento na ingestão de matéria seca e um aumento na produção de leite, quando a gente aumenta o DCAD da dieta, parecendo que um ponto máximo de aumento desses dois é quando a gente chega num DCAD de 300 miliequivalentes por quilo de matéria seca. A quantidade de gordura tem um aumento linear, então a gente não sabe dizer exatamente qual que pelo trabalho mostra pra gente que o ponto ótimo para gordura é quanto mais melhor, porém tem que ter uma avaliação financeira disso também, né? Mas basicamente o ponto de inflexão na curva, quando para de melhorar, para de ter um aumento no DCAD na ingestão de matéria seca e na produção de leite, é um DCAD por volta de 300. Então, basicamente, o que os autores viram em resumo é que aumentar o DCAD da dieta e trabalhar com ele na casa de 300 miliequivalentes por quilo, a gente tem aumento de ingestão de matéria seca, aumento de produção de leite e aumento de produção de gordura, né? Tanto em quilos de gordura quanto em porcentagem de gordura. Então, faz muito sentido pensar nesse DCAD, principalmente em épocas que a gente tem problemas com o consumo, que a gente tem problemas com produção de leite, que a gente tem problema com porcentagem de gordura no leite. Esse é um dos porquês tem pessoas que focam mais no DCAD também na época de estresse térmico, né? Não só por isso, tem a questão toda da hiperventilação, que o DCAD pode ajudar um pouco também, mas em geral tem queda de gordura, queda de ingestão de matéria seca, queda de produção de leite. Então, trabalhar com um DCAD mais aumentado, vamos dizer assim, um pouco acima da base das nossas dietas, na casa de 300, pode ser bastante interessante. Importante vocês avaliarem as dietas que você usa. Tá? Abrir o computador, qualquer programa de formulação, qualquer não, mas os que eu conheço, RLM, NRC, várias planilhas de Excel, o AMTS, todos eles dão a quantidade de DCAD que a dieta tá. O NRC dá em miliequivalentes por quilo. Eu não sei, tem alguém que formula com o MTS aí que pode falar pra gente, não lembro se o MTS dá em miliequivalentes por 100 gramas ou miliequivalentes por quilo. Mas independente da unidade, é só vocês prestarem atenção e verem qual é o DCAD das dietas de vocês. Esse é um dos grandes pontos para a gente trabalhar em algumas dietas, tentar entender se o DCAD está adequado para entender se a gente pode aumentar ou diminuir o DCAD das nossas dietas. A gente tem uma particularidade aqui no Brasil, que muitas pessoas não, a grande maioria das pessoas formula dietas para vacas especializadas baseada em silagem de milho. E a silagem de milho é uma forragem que em geral tem baixo potássio, principalmente quando eu comparo essa quantidade de potássio com outros ingredientes, como por exemplo uma silagem de alfafa, um feno de alfafa, ou um pastejo verde, né? Ou qualquer outra silagem em geral. A silagem de milho é uma das forragens que tem menor DCAD possível, né? Tem até uma tabelinha bem legal aqui na tabela 6 do artigo, que ele mostra pra gente o DCAD de cada um dos alimentos. Mas só pra gente voltar e fechar aqui, depois eu volto essa tabela com calma. Muito importante a gente pensar nisso, principalmente nas fazendas que trabalham com silagem de milho como base de alimentação. As fazendas que trabalham com pasto na base de alimentação, elas em geral já vão ter o DCAD um pouco mais alto, porque a pastagem, na grande maioria das vezes, é mais rica em potássio do que uma silagem de milho. Então esse é um ponto interessante aqui para o Brasil. É um ponto que pouca gente se atenta, e que a gente deveria estar um pouco mais ligado nisso, né? Por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de algumas suplementações que a gente pode fazer, que por exemplo carbonato de potássio é um bom suplemento para aumentar o DCAD da dieta, e a gente tem ele muito dificilmente disponível no Brasil. É caro, difícil de achar para comprar, e talvez isso seja porque a gente usa pouco, né? A gente não tem essa mania, esse costume, na verdade, de avaliar DCAD e tomar decisões em cima disso. Ou preciso aumentar o DCAD, preciso diminuir o DCAD.
Vocês viram lá que a gente tem, quando aumenta o DCAD da dieta, a gente tem aumento de consumo de matéria seca, de produção de leite e de gordura do leite. E é isso, por exemplo, quando você vai numa literatura e aí as coisas se confundem, né? Porque a gente fala, muitas vezes a gente usa bicarbonato como forma de tamponamento. Fala assim, esse bicarbonato aqui eu não estou nem preocupado com o DCAD, né? Eu quero que ele só tampone aqui o rumen e tal. Ou que na verdade o bicarbonato não faz isso muito bem feito, né? Mas uma das coisas que o bicarbonato faz é mexer no pH sanguíneo, né? E mudar o DCAD da dieta. E mudando o DCAD da dieta, a gente consegue ter aumento de injeção de matéria seca, aumento de produção de leite e aumento de gordura no leite. E é isso que tem um trabalho interessante, uma revisão de literatura de bicarbonato de sódio, que mostra que o efeito positivo de bicarbonato é quando a dieta base é silagem de milho, ou seja, baixo DCAD na dieta base, e com resposta exatamente nisso: gordura, consumo e produção de leite. Então, um dos motivos de bicarbonato de sódio funcionar muito bem nas dietas que a gente trabalha, e algumas vezes até puxar leite, e muitas vezes puxar gordura, é por quê? Porque a gente aumenta o DCAD da dieta, né? Então vocês podem usar o tanto de bicarbonato a ponto de chegar num DCAD ideal que vocês queiram, né? Então a suplementação de bicarbonato normalmente que a gente recomenda é 1% da matéria seca ou uma quantidade que você queira para chegar no DCAD objetivo, né? Que hoje um número que a gente busca muito é um DCAD de 300 miliequivalentes por quilo. Basicamente, para a gente ter isso em dietas à base de silagem de milho, a gente vai ter que suplementar uma quantidade boa de bicarbonato ou alguma outra fonte, por exemplo, como carbonato de potássio. Basicamente é isso. Por quê? Eu vou pegar aqui, por exemplo, para vocês verem na tabela 6, vou ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, a quantidade de cada ingrediente, né? Milho, DDG, farelo de soja, farelo de canola, silagem de milho, pré-secado aqui de alfafa, silagem de gramínea e silagem de trigo, de aveia, desculpa. E aqui a gente tem o DCAD delas. Olha o DCAD, por exemplo, da silagem de milho, 142. Olha o DCAD de uma silagem de gramínea, né? Grass silage aqui, ó, 505. Ou seja, quando eu estou usando silagem de milho como fonte de volumoso principal, eu vou tender a ter um DCAD mais baixo, certo? Na minha dieta como um todo. A maioria dos outros ingredientes, né, que a gente tem aqui, por exemplo, DDG, milho, DDG, milho e farelo de soja. Farelo de soja tem um pouco maior, mas se a gente pegar DDG, milho, polpa cítrica, por exemplo, todos eles têm um DCAD relativamente baixo. A soja tem até um DCAD mais alto, ó, SBM, soybean meal, né? 389. Porém, a gente usa uma quantidade pequena dela comparada com a quantidade que a gente usa de silagem de milho, por exemplo, né? Desculpa aí. E com isso, a gente tem normalmente dietas à base de silagem de milho com baixo pH, baixo DCAD da dieta. Desculpa. Bom, e aqui tem porcentagem de FDN, bom, não vem ao caso aqui agora, certo? Então, sódio, potássio, cloro e enxofre, calcula o DCAD e você consegue ter o DCAD de cada um dos alimentos e depois da sua dieta total, você vai ter o DCAD final da sua dieta total. Bom, tem uma pergunta aqui de zootecnia 4.0, como o bicarbonato altera o pH sanguíneo bioquimicamente falando, né? Bom, basicamente ele vai dissociar, né, em sódio, né, e HCO3-, né? E essa dissociação ele vai ser absorvida no intestino, né? Vai para a corrente sanguínea e para ter um controle das cargas positivas na corrente sanguínea, tem uma saída de H+ do sangue. Essa saída de H+ do sangue faz com que o sangue fique um pouco mais básico e com isso a gente tem uma leve alcalose metabólica, bem leve, o corpo não permite que altere muito, mas basicamente é isso. Essa rota eu posso explicar depois com mais detalhes para vocês, mas explicar aqui sem mostrar eu tenho um trabalho aqui que mostra um desenho esquemático que mostra exatamente como cloro e enxofre fazem, por exemplo, e o sódio e o potássio fazem exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, né? Então basicamente é isso, ele vai dissociar, vai ser absorvido no intestino, vai para a corrente sanguínea, na corrente sanguínea vai ter cargas livres de Na+,
como tem essas cargas livres de Na+, aí, a gente vai ter uma saída do H+, uma reação com H2CO3- aí também, e essa reação vai fazer com que saia, com que o pH sanguíneo diminua, seja mais baixo, vamos dizer assim. Mais alto, desculpa, mais alto. Mas depois eu posso compartilhar com vocês, se tiver interesse, só mandar uma mensagem, eu mando para você um desenho esquemático disso aí, como acontece, vai ficar mais claro para vocês. Bom, se tiver mais alguma pergunta aí, fica à disposição. Bom, outro ponto importante, né? O que a gente pode usar então para modular o DCAD da dieta? Tem aqui na tabela 7, a gente tem alguns elementos, vamos dizer assim, alguns minerais que a gente pode usar, né? Então é interessante porque existem alguns mitos aí também no mercado, né? Por exemplo, a vaca pré-parto não pode comer sal branco, porque vai alterar o DCAD da dieta. Não é por isso. Olha aqui para você ver. Qual que é o DCAD do sal branco? Olha lá, NaCl. O DCAD do sal branco é 0, ele é negativo. Por quê? Porque ele tem sódio e potássio junto. Sódio e cloro junto, desculpa. Ou o cloreto de potássio, também DCAD 0. Então, quais alimentos que a gente poderia, quais minerais que a gente poderia usar para aumentar o DCAD da dieta, né? Um deles é o carbonato de potássio, que tem um DCAD bastante alto, bem interessante. O outro é o bicarbonato de sódio e o sesquicarbonato de sódio. Eu não conheço comercialmente o sesquicarbonato de sódio. Eu sei que existe carbonato de potássio comercialmente e bicarbonato de sódio. Todos os dois são boas fontes de DCAD. Ó. Tem DCAD positivo, né? 1.340 miliequivalentes por quilo. Ou seja, são bastante positivos. Por isso que quando a gente suplementa algumas gramas desses ingredientes, tem uma mudança bem legal no DCAD da dieta, né? Então eu não preciso usar 2 kg de bicarbonato, né? Porque o DCAD dele é bastante alto, né? Vou pegar um exemplo aqui de novo para vocês verem, ó. Aqui em cima a gente tem o DCAD, por exemplo, da silagem de milho, né? Olha aqui, 142. E o DCAD do bicarbonato de sódio, por exemplo, 1.203, certo? Então, esse é um ponto muito importante, né? Então, por isso que eu consigo com algumas gramas de bicarbonato, claro que não pode ser 10, 20 gramas, normalmente a gente vai ter que trabalhar com 250 gramas, alguma coisa assim de bicarbonato, depende da sua dieta base, né? Mas ele tem uma força muito grande em alterar o DCAD da dieta. Bom, tem uma pergunta do Flávio aqui. E a água pode interferir? Ô Flávio, a gente tem algumas águas em regiões que são águas que são ricas em alguns elementos, né? Pode ser cloro, enxofre e tal. Eu particularmente nunca tive problemas com a água, de não conseguir chegar, por exemplo, num DCAD pré-parto ou passar do pré-parto por causa da água, etc. Mas eu sei de regiões que o pessoal acaba tendo alguns problemas e tem que avaliar essa dieta, né? E avaliar o pH de urina é um bom parâmetro para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, no pré-parto, né? Qual que é o pH de urina do pré-parto? Né? Tem um negócio bacana aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Se a gente for seguir as recomendações aqui isso aqui é do NRC, de uma diferença entre suínos e dietas para porcas em lactação e vacas em lactação. Essa é a recomendação do NRC para vacas em lactação. 0,23 de sódio, 1,06 de potássio, 0,24 de cloro e com isso o DCAD vai dar 3,03, né? 7,5 a 8 vai ser o pH. Então, um animal que está com um DCAD positivo, o pH de sangue dele vai ser próximo de 8. Quando a gente trabalha com uma vaca com DCAD negativo, menos 100, menos 150, o pH de urina dela vai estar entre 5,5 e 6. Se você tiver avaliado todos os fatores e ainda não tiver conseguindo chegar, talvez você tenha alguma coisa na água. Mas é uma coisa que não é muito comum de acontecer, pelo menos nas regiões que eu trabalho. Um ponto bem importante do DCAD, quando a gente fala de DCAD, é que vocês verem aqui nessa conta aqui, ó, que eu mostrei para vocês, eles não estão levando em conta o sódio, potássio, estão levando em conta só o sódio, potássio e o cloro para fazer essa conta. Não estão usando enxofre, porque
muito se falava que o enxofre antigamente não entrava nessa conta porque tinha um poder de mudar pH muito baixo. E hoje os trabalhos mostram pra gente que isso não é verdade. O enxofre tem um poder também forte de mudar o pH de urina, né? De alterar o pH de sangue, na verdade, consequentemente o pH de urina. Tem uma das fórmulas de Decad, que a gente não usa muito mais ela, mas que considera 0,6 da quantidade de enxofre. Ou seja, o que ele considera? Considera que o enxofre tem 60% da força do cloro em modular o Decad da dieta, vamos dizer assim. E a gente sabe hoje que isso não é verdade, que o Decad, que esse 0,6 pode ser mais. Não temos um número exato, mas ele tem uma força bastante grande, é pouco mais fraco do que o cloro em alterar o pH de urina dos animais, o pH sanguíneo dos animais e depois o pH de urina, consequentemente. Um ponto importante falando de enxofre, quando a gente fala de Decad, é que muitas formulações que a gente vê no mercado usam o que a gente chama de flor de enxofre como fonte de enxofre das dietas. E essa flor de enxofre, ela não deve ser levada em conta na quantidade de enxofre da dieta e no Decad. Por quê? Porque ela não vai sair do rumen, ela vai ter um efeito ruminal local. Alguns aminoácidos são utilizados, ela é utilizada na formação de alguns aminoácidos sulfurosos, né, que tem enxofre na sua base, mas não necessariamente ela sai do rumen, vai para o intestino, é absorvida no intestino e depois vai lá no sangue e vai fazer com que tenha alteração no pH sanguíneo. Então, esse pode ser um dos efeitos de confundimento, que a gente sempre achou que o enxofre era uma coisa muito diferente, né, que não fazia efeito no Decad, não fazia efeito na acidificação do sangue, porém ele faz sim, e a gente sabe que funciona de uma maneira bem forte e bem importante. Bom, mais alguns pontos importantes aqui desse trabalho, né? Então, basicamente, a fórmula que a gente usa para calcular o Decad é sódio de potássio menos cloro e enxofre, uma fórmula simples, antiga e boa, que tem um bom resultado, vamos dizer assim. E basicamente a gente tem que sempre olhar, a conclusão desses autores é que a gente tem que sempre olhar para o Decad final da nossa dieta de vacas em lactação. E segundo os dados de pesquisa desses autores, o ponto que parece o ponto ideal para a gente trabalhar como foco, como meta de Decad nas dietas pós-parto que eu digo dietas de vacas em lactação, é um Decad na casa de 300 miliequivalentes por quilo de matéria seca, certo? Ou 30 miliequivalentes por 100 gramas de matéria seca. Depende da unidade de medida que você usar, certo? Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter principalmente para vacas de alta produção e principalmente para vacas não de alta produção, mas vacas de mais alta produção, mas principalmente para vacas que estão em dietas à base de silagem de milho ou de outra fonte de forragem que tem potássio baixo. Mas em todas as dietas eu vou abrir lá, deixa eu mostrar para vocês aqui deixa eu ver se eu consigo carregar uma dieta aqui para mostrar para vocês aqui rapidinho, onde mostra o Decad aqui. Só um minuto. Beleza? Só um minuto, pessoal. Vou abrir só uma dieta aqui para vocês verem o Decad da dieta aqui. Bom, aqui tá. Ó, então esse aqui é o NRC, né? Eu vou aqui em relatórios e vejo essa dieta com um Decad, de 271. Uma dieta bem próxima do que a gente quer. E olha a quantidade que essa dieta está de bicarbonato. Essa dieta é uma dieta que está com 250 gramas de bicarbonato de sódio, né? Eu vou passar esse bicarbonato para 300 gramas, só para vocês verem lá para onde o Decad vai. Então aumentei 50 gramas de bicarbonato na dieta. Vamos ver para onde vai o Decad da dieta. Ó, a dieta saiu de 270 para praticamente 300. Então, o bicarbonato é a forma mais fácil que a gente tem hoje comercialmente de alterar o Decad das nossas dietas, né? E a gente tem isso aqui, vai estar ou negativo se for uma dieta pré-parto ou positivo quando é uma dieta pós-parto. Então, a grosso modo, para vacas em lactação, a gente recomenda um Decad na casa de 300, né? Aqui no Brasil, com dietas base silagem de milho, é difícil a gente chegar em 300 sem dar uma quantidade grande de bicarbonato. Então, a gente tenta trabalhar em 250, 300.
e no pré-parto menos 100 a menos 150. Esses são os dois targets, vamos dizer assim, de DECAD, tanto para vaca em lactação quanto para vaca seca. E pessoal, hoje a ideia da live, se alguém tiver uma pergunta pode mandar aí para a gente discutir e tal, mas a principal ideia da live de hoje, desse artigo, é mostrar para vocês que pensar e que trabalhar DECAD de vacas em lactação é tão importante quanto trabalhar DECAD de vacas secas, né? A gente fala muito de DECAD de vaca seca todo dia, é um assunto que eu adoro também, que é falar de dieta pré-parto, mas a gente trabalhar o DECAD de vacas secas é tão importante quanto trabalhar o DECAD de vacas a gente trabalhar o DECAD de vacas em lactação é tão importante quanto a gente trabalhar o DECAD de vacas secas. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta aí? Bom, se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Qualquer dúvida pode me mandar também aí por direct pra gente, mas se tiver mais alguma pergunta aqui, pode falar. Então, basicamente, vacas em lactação, base de silagem de milho, vão buscar um DECAD de 250 a 300 miliequivalentes por quilo. Vacas secas, pré-parto, para evitar hipocalcemia clínica e subclínica, menos 100 a menos 150 miliequivalentes por quilo. Lembrando que tem a diferença para miliequivalentes por 100 gramas, né? Só uma casa na vírgula a menos. Ponto importante, pessoal, tem muita gente que fala assim, Lucas, mas eu uso uma dieta pré-parto, por exemplo, que tem um DECAD de DECAD 0, e eu não tenho problema de hipocalcemia clínica. Exatamente, quando você chega a um DECAD um pouco negativo, mas não muito negativo, DECAD menos 5, menos 10, menos 3, sei lá, você vai ter... vai praticamente zerar o seu problema com hipocalcemia clínica, mas o problema com hipocalcemia subclínica pode continuar muito. Então por isso que a gente recomenda no pré-parto menos 100 a menos 150 e nas vacas em lactação de 250 a 300. Beleza? Bom, pessoal, obrigado aí pela participação, um abraço a todos, uma boa noite e até o próximo. Quem não se inscreveu, se inscreve aí no feed aí nosso no link da bio, nosso Instagram, é só clicar lá, se cadastrar que vai receber o artigo toda semana. E aqui eu deixo também para vocês aberto, para quem tiver alguma sugestão de tema para o nosso próximo, para nossa próxima live de segunda-feira, eu vou subir uma caixinha de perguntas que daqui a pouco vocês comentem aí para a gente qual que é uma sugestão de tema para a próxima live. Beleza, pessoal? Brigadão. Tem uma pergunta aqui qual o título do artigo? Esse título do artigo é DECAD, It's Not Just for Dry Cows. Em português é DECAD, não é só para vacas secas. Mas é só você entrar aí no nosso, se inscrever que você vai receber todos esses artigos. Beleza, pessoal? Obrigado, boa noite e até a próxima.